Oi, turminha, bom dia! Tudo bem? Espero que sim. Turminha, na nossa aula de hoje, na aula de matemática, nós não vamos utilizar o livro. Nós iremos utilizar o caderno. Então, vocês precisam pegar o caderno de vocês de matemática. A tia vai ensinar vocês, quer dizer, nós já começamos, né? Nós vamos agora fixar melhor as decomposições dos números e nós vamos também fazer as representações utilizando o material dourado. Sabe essa folhinha aqui que o papai ou a mamãe levou para vocês? Pois é, nós vamos estar utilizando essa folhinha. Prestem bastante atenção. Toda vez que você não conseguir entender, assista de novo esse vídeo. Assistam aí. Vamos lá, hein, turminha? Primeiro, a professora vai fazer uma revisão sobre a decomposição. Tudo bem? Vê se vocês conseguem se lembrar dessa aulinha que a professora fez com vocês. Olha bem, me fala um número. Me fala um número aí. Ah, tá bom. 45? Vamos lá. 45. A tia falou com vocês que sempre eu tenho que começar da minha direita para a minha esquerda. Então eu vou passar um tracinho. Lembra desse tracinho que eu sempre fazia para vocês? Esse tracinho aqui, ele vai só me ajudar para que eu possa lembrar. Mas se você sabe na sua cabecinha, não precisa você colocar. Então eu tenho aqui a minha unidade e tenho aqui a minha dezena. Na aula de hoje, nós vamos fazer de dois jeitos. Nós vamos fazer a decomposição e depois a representação utilizando o material dourado. Lembra dessa folhinha que eu falei? Pois é isso que você vai estar utilizando na aula de hoje. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é a representação em número. Eu nunca posso começar da minha unidade para minha dezena, sempre do número maior. Então, eu tenho aqui quantas dezenas? Eu vou começar da minha esquerda para a minha direita. Então, eu tenho aqui 4 dezenas. Quanto que é 4 dezenas? Cada dezena vale 10. Se eu tenho 4, eu vou ter 10, 20, 30, 40. Então, eu vou colocar. A lousa não tá muito bem, mas vamos utilizar desse mesmo jeito. Então, vai ficar 40 mais... Se eu fiz da minha dezena, eu vou ter que utilizar a minha unidade. Então, 40 mais 5 ficou 45. Então, turminha, desse jeito aqui, eu fiz a decomposição em número. Agora, a professora vai utilizar essa mesma decomposição com a representação com material dourado. Se eu tenho 4 dezenas, eu tenho 4 barrinhas, aí eu vou colocar 10, 20, 30, 40. Eu fiz a minha decomposição. Lembra do que eu falei? Eu sempre começo da minha dezena para a minha unidade, na minha representação. Eu tenho quantos cubinhos aqui mesmo? 5. Então, eu vou colocar 5 cubinhos. Cada cubinho eu conto como 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a tia Natícia fez a representação de dois jeitos. Em decomposição, em forma de número, e em representação, utilizando o material dourado. Vou fazer outro exemplo para vocês. Então, eu vou usar o número aqui, 56. 56. Como ainda eu tenho dúvida, eu vou passar um tracinho no meio para que eu possa lembrar. Quando eu passar o tracinho no meio, eu lembro que eu venho da minha direita para a minha esquerda. Então, eu tenho aqui a minha unidade e tenho aqui a minha dezena. Unidade, dezena. Quando eu faço a decomposição, eu sempre vou começar da minha dezena para a minha unidade. Então, 5 dezenas. Quanto que é 5 dezenas? 50. Muito bem. Aí eu vou colocar 50, mas não posso esquecer o sinalzinho da adição, mais 6 unidades. Quanto que é 6 unidades? 6.
Muito bem. Então, eu utilizei a decomposição em forma de número. Agora, eu vou fazer a representação utilizando o material dourado. Se eu tiver dúvida, eu volto aqui em cima, ó. Tem a letrinha, ó. D de dezena, U de unidade. Então, eu vou fazer a representação. Quantas dezenas eu tenho? 5 dezenas. Então, eu vou contar de 10 em 10 até chegar em 50. Então, vai ficar 10, 20, 30, 40, 50. Fiz a representação. Lembre-se que quando nós utilizamos o material dourado, eu sempre tenho que começar do meu maior para o meu menor. E nesse caso, o maior aqui é a minha dezena. Quantas unidades eu tenho? 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando-se, turminha, que esse material dourado da professora é esse daqui de vocês, onde vocês devem recortar e fazer a sequência, tá? Essa atividade se encontra-se lá no Padlet e lá no Classroom. Tem os números que vocês precisam fazer a decomposição. Se não entenderam, turminha, volta de novo nessa explicação para vocês conseguirem realizar as atividades do dia de hoje. Beijos e se cuidem!